Já imaginou ser dono de shoppings, galpões, escritórios, fazendas por menos de R$ 100? E se eu te falar que tudo isso é possível investindo em fundos imobiliários? Uma classe de ativo que cada vez mais vem conquistando os brasileiros que buscam pela diversificação e a renda passiva todo mês. São fundos destinados ao investimento no mercado imobiliário. Podem ser por aquisição direta, ou seja, aquisição dos direitos reais sobre os imóveis, ou até mesmo pela aquisição de títulos do mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliário, o LCI, letras hipotecárias, LH, cotas de outros fundos imobiliários, ou certificados e recebíveis imobiliários, os CRIs. Segundo Thiago Negro, no livro Método Financeiro do Primo Rico, os fundos de investimento imobiliários permitem que você invista em imóveis sem precisar de todo o valor da compra e sem ter que tomar empréstimos. Ao mesmo tempo, permitem que você diversifique o investimento em vários ativos. Esses fundos investem em um prédio inteiro ou em vários imóveis. Assim, você não fica com o seu dinheiro parado em um só lugar. Uma das vantagens desse tipo de investimento é a diversificação do patrimônio, além da liquidez que esse ativo apresenta, sendo muito mais fácil você comprar ou vender a participação nele do que uma casa ou terreno diretamente. Eles também contam com o pagamento de dividendos sem a incidência de imposto de renda até o momento. Ou seja, os inquilinos desses imóveis pagam e você recebe o aluguel deles em sua conta sem se preocupar com qualquer tipo de problema. Outra vantagem é a liberdade de estar livre de burocracias como cartórios, IPTU, imobiliárias, inquilinos. Afinal, esses assuntos são tratados por uma administração profissional que vai cuidar de todos os riscos de gestão. Para se ter esse ativo, é necessário escolher os fundos imobiliários que mais se adequam ao seu perfil e comprar uma ou mais cotas deles. Assim, você já será dono de todos os investimentos que esses fundos têm de forma proporcional. Podemos separar os fundos imobiliários em fundos de papel e fundos de tijolo, na qual podemos dizer que os fundos de papel são aqueles que adquiriram títulos como LCIs, LHs, CRIs ou outros fundos imobiliários. E os fundos de tijolo são aqueles que adquiriram diretamente os imóveis. Podemos separar os fundos de papéis em FOFs, que nada mais são do que fundos de fundos, ou seja, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Existem também os fundos de recebíveis imobiliários, que são fundos que investem em CRIs. Já os fundos de tijolo podem ser separados em fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, fundos de hotéis, fundos de educacional, fundos de hospitais, fundos de agências bancárias, fundos de agro, entre muitos outros. A partir dessas informações, é importante entender algumas características desses fundos. Para isso, selecionei alguns fundos imobiliários como exemplo, lembrando que nenhum ativo é uma recomendação de compra e venda. Nessa tabela podemos notar que existe o código do fundo imobiliário, que é o nome de negociação daquele fundo nas corretoras ou bancos, o valor da cota, que é o valor da porcentagem mínima para se entrar no fundo, variando dia após dia no mercado, o dividend yield, que é a porcentagem de distribuição dos dividendos anual segundo o valor da cota atual, o valor patrimonial por cota, que é a soma de tudo que o fundo tem em imóveis, caixas e aplicações por cota. Muitas pessoas julgam que esse seria o preço justo daquele fundo. E o tipo de fundo, que é onde o fundo aplica o dinheiro. A partir dessa tabela, a gente pode perceber como é possível ser dono de imóveis como shoppings, galpões ou lajes corporativas por menos de R$ 100. Basta adquirir pelo menos uma cota desses fundos e você receberá todo mês um dividendo isento de imposto de renda. E ainda é importante salientar que os contratos de aluguéis dos fundos são corrigidos por índices como o IGPM e o IPCA, sendo uma alternativa para se proteger da inflação de forma indireta. Caso esse conteúdo tenha agregado valor, por favor, não se esqueça de comentar e também curtir o vídeo. Até a próxima!